Bem-vindos ao canal Colecionador Legendário. Neste vídeo, vou falar a respeito da história em quadrinhos Poder Supremo, escrita por Joseph Michael Straczynski e ilustrada por Gary Frame, que foi publicada pela Marvel. Para quem não leu esta excelente história, pode ficar tranquilo, pois não vou dar spoiler a respeito dos pontos importantes da trama nesta breve resenha, que trago com muita satisfação, logo após a abertura do canal. Sendo esta a primeira resenha de quadrinhos do canal, fiquei em dúvida se falaria de uma história da Marvel ou da DC. Então, decidi falar de uma história da Casa das Ideias, mas que faz uma releitura brilhante dos heróis da Liga da Justiça, que deve agradar os fãs de ambas editoras, e até mesmo aqueles que não estão habituados com tais quadrinhos. Alguém deve pensar, outra versão distorcida da Liga da Justiça. Neste sentido, já temos várias abordagens do mais famoso grupo de heróis da cultura pop, como os Sete, equipe corrompida da série em quadrinhos The Boys, já adaptada em live action. The Authority, outro grupo polêmico inspirado na Liga, que atua de forma inconsequente e amoral. E ainda, os Guardiões Globais, do universo de Invencível, cujo destino é trágico e violento. Porém, a série Poder Supremo mostra as origens de outra equipe inspirada no panteão da DC, o Esquadrão Supremo, que soa muito mais como uma homenagem e atualização da Liga da Justiça, do que uma desconstrução ou versão distópica da equipe. E o roteirista, J. Michael Straczynski, conduz tal história de origem, de maneira inspirada e brilhante. O autor, que também é produtor e roteirista de TV, tem ótimos trabalhos nos quadrinhos, como Rising Stars, O Povo da Meia-Noite, e uma das melhores fases do Thor, além de um bom trabalho no Superman. Porém, ele também é lembrado por uma fase polêmica do Homem-Aranha. Recentemente, a Panini republicou uma parte desta fase do Aranha, amada por uns e odiada por outros. Já a arte de Poder Supremo foi obra do britânico Gary Frame, que trabalhou na memorável fase do Hulk, com Peter David, além de outras parcerias nos quadrinhos, com o próprio Straczynski e Geoff Johns. A arte final foi feita pelo talentoso John Sibal, que conseguiu valorizar o traço de Frank. Assim, da parceria entre Straczynski e Frame, surgiu o Poder Supremo, sob o selo Marvel Max, que reunia histórias adultas da editora, sendo publicado nos Estados Unidos, entre 2003 e 2005. A proposta das 18 edições do trabalho é contar a origem do Esquadrão Supremo, um grupo de heróis da Marvel, inspirado na Liga da Justiça da DC. O Esquadrão Supremo original foi criado por Roy Thomas e John Buscema, em 1971, estreando na revista dos Vingadores. Porém, os personagens de Poder Supremo são versões de outra realidade desta mesma equipe mais antiga nos quadrinhos. Assim, o Esquadrão Supremo original pertence à Terra 712, enquanto que a versão dos personagens apresentada por Straczynski corresponde à chamada Terra 31.916. O ponto de partida do enredo é a chegada de uma nave alienígena na Terra, carregando um bebê, aparentemente humano. Então, a nave e a criança foram encontrados por um casal do interior dos Estados Unidos. Parece familiar? A evidente semelhança com a origem do Superman termina aí, pois o governo americano toma para si tanto a criança quanto o conteúdo da nave, pouco tempo depois. Vivendo em um ambiente controlado, a criança recebe o nome de Mark Milton, enquanto é estudada e educada para servir aos interesses americanos. Assim, tanto este condicionamento do alienígena, quanto a pesquisa do conteúdo da nave, recebe o nome de Projeto Hyperion, que, mais tarde também seria o codinome de Mark. A história é muito violenta, além de apresentar cenas de nudez e ingredientes conspiratórios relativamente complexos para uma história de super-heróis. Aliás, este quadrinho é para maiores de 18 anos, devido a tal conteúdo. Vou parar por aqui, para não estragar as muitas surpresas do enredo.
Mas, adianto que, mesmo tendo Mark Milton como fio condutor da trama, aos poucos somos apresentados a outros superseres, cujos poderes remetem a integrantes famosos da Liga da Justiça, mas com diferenças interessantes. Comecemos com Hyperion, que tem super força, capacidade de voo, invulnerabilidade e dispara raios pelos olhos, tal qual o Superman, mas sem o caráter quase perfeito do herói da DC. Mesmo assim, Mark Milton não é tão violento ou instável quanto outros personagens inspirados no Superman, como o Capitão Pátria, da série The Boys, ou o Omni-Man, do Invencível. Na verdade, ele faz uma jornada do herói interessante e bem construída, com sua personalidade falha, mas ainda de boa índole. A jornada do Dr. Espectro também é bem construída. Trata-se de um militar que teve uma espécie de cristal preso ao corpo, que concede poderes de acordo com os pensamentos do seu hospedeiro, clara referência ao Lanterna Verde. Um detalhe, o mineral também veio na mesma nave que trouxe Hyperion. O equivalente da Mulher Maravilha é Zarda, também conhecida como Princesa do Poder, uma guerreira mitológica, antiga e poderosa, que alega uma ligação com a origem de Hyperion. Já o homem mais rápido desse mundo, é um jovem cujos poderes também parecem ter relação com a chegada da nave de Hyperion. A abordagem a respeito de um adolescente, de origem relativamente humilde, que consegue tais habilidades sobre-humanas também é brilhante. Como podemos verificar até aqui, os meta-humanos desse universo têm, em maior ou menor grau, uma ligação com Hyperion e sua nave. Esta associação não é por acaso. Trata-se de mais uma homenagem ao Superman, o primeiro super-herói da DC, estabelecendo que, sem ele, os demais não existiriam. Contudo, ainda falta falar a respeito das contrapartes do Aquaman e do Batman. Nesse sentido, a versão do Soberano dos Mares é muito diferente, mas tão brilhante e cheia de possibilidades, que, mesmo os fãs do herói aquático vão curtir. Não falarei mais sobre isso, para não estragar as surpresas desta abordagem. Já o personagem inspirado no Homem-Morcego chama-se Falcão Noturno. A versão que Straczynski trouxe deste vigilante é muito distinta, tanto do Batman quanto do Falcão Noturno do Esquadrão Supremo original, da Terra 712. Ele também vem de uma família rica e também teve seus pais assassinados. Porém, o crime teve motivação racial, e isto faz com que o Falcão Noturno deste universo seja muito mais violento e direcione suas ações, sob uma ótica racial, no estilo Malcolm X, famoso líder ativista negro norte-americano. Enfim, uma abordagem polêmica, mas muito bem desenvolvida. Todos esses personagens são apresentados de uma maneira natural e competente. Não percebi quebra de ritmo na narrativa, muito pelo contrário. É o tipo de quadrinho que tem uma leitura fluida e cativante, aquele que você vai começar a ler e não vai sossegar até chegar ao final. A história, desenvolvida originalmente em 18 edições, não exige um conhecimento ou leitura prévia, nem mesmo do Esquadrão Supremo original ou da Liga da Justiça. O final de Poder Supremo é satisfatório, fechando muito bem a proposta do quadrinho. Particularmente, fiquei com vontade que a história tivesse prosseguimento. Por favor, deixem nos comentários se tiveram esta mesma sensação. A bela arte, que consegue ser colorida e sombria ao mesmo tempo, combina com seu roteiro. O destaque vai para os ótimos enquadramentos e cenas de ação, conferindo características cinematográficas ao quadrinho. O design dos personagens é muito inspirado. Neste aspecto, o meu destaque vai para o Falcão Noturno, que tem um visual realmente assustador, muito diferente do seu homônimo da equipe original dos quadrinhos. Ainda sobre a arte, ressalto que Poder Supremo é uma história em quadrinhos para maiores de 18 anos, devido à violência e cenas de nudez. Porém, não achei que tais conteúdos consistem em apelações baratas, mas em peças importantes e orgânicas do seu roteiro adulto. Se você se interessou em ler este quadrinho divertido e muito bem executado, ele foi lançado em 2 ocasiões no Brasil. Primeiramente,
Poder Supremo saiu na revista Marvel Max, que reunia um mix com os títulos adultos deste selo. Porém, se você não tem aquele amigo, colecionador raiz, que tenha todas as edições da Marvel Max, a tarefa de conseguir a coleção em lojas de revistas usadas ou em sites de compra será difícil. Por isso, vou recomendar a segunda opção. A bela edição encadernada e de capa dura lançada pela Panini, que você ainda encontra em um preço acessível. Ela reúne todas as 18 edições de Supreme Power, em um encadernado de boa qualidade, com mais de 400 páginas. Apenas uma pequena reclamação: os extras incluem alguns esboços da concepção dos personagens, e poderiam trazer outros materiais. Acho que até uma nota do editor ou entrevista com os criadores ia cair bem. Mesmo assim, é uma publicação que recomendo muito, para os que se interessaram por tal quadrinho. Vamos ao resumo desta resenha. Roteiro muito bem trabalhado e agradável de ler, que deve prender a atenção da maioria dos leitores. Eu, por exemplo, não senti que estava lendo uma publicação de mais de 400 páginas. Os personagens são cativantes e bem desenvolvidos. Embora eles guardem semelhanças com suas respectivas fontes de inspiração na Liga da Justiça, suas personalidades, motivações e arcos são muito singulares e interessantes. Sobre a arte, destaco os excelentes enquadramentos e cenas de ação, que transmitem uma sensação cinematográfica à obra, parecendo um storyboard. As cores são vivas, mas preservam o tom sombrio e adulto, que uma história para maiores de 18 anos exige. A publicação do encadernado pela Panini é muito boa, com uma qualidade que uma história tão cativante exige. Como a história não exige conhecimento prévio e tem um arco bem definido, com começo, meio e fim, ela pode ser lida, tanto por veteranos dos quadrinhos, quanto por pessoas que conhecem heróis apenas pelos filmes da Marvel ou DC Comics. Por fim, Poder Supremo não é uma desconstrução dos heróis clássicos da DC, ou mesmo do Esquadrão Supremo original, mas uma justa homenagem e atualização para tais ícones. Sendo assim, recomendo muito esta obra, uma espécie de origem reformulada do Esquadrão Supremo. Obrigado por assistir o vídeo e, se gostou, deixe seu like. Se não gostou, as críticas também são muito bem-vindas. Se puder, inscreva-se no canal Colecionador Legendário. Abraço e até o próximo vídeo.